Entendeu? Até porque aqui, gente, quando faz o contrato do financiamento bancário, tanto pode ser a taxa fixa, como pode ser a variável. Essa variável pode variar ou trimestralmente, ou semestralmente, ou anualmente. E quando é a variável, quando é a fixa, ela vai congelar a prestação por um tempo. E tem ainda a mista, não é, João? Tem a mista. Que é aquela que geralmente começa Com a fixa, e depois de um tempo, 2 anos ou 5, ou até outro prazo maior, é que fica a ser variável. Exatamente. Normalmente as pessoas costumam perguntar... Acho que depois de onde é melhor investir, coisas do tipo, essa pergunta é a que mais acontece. Foi a que mais rolou pra mim nos últimos períodos, assim, sabe? Inclusive de amigos que estão comprando e tal. João, pega o qual? E é muito difícil saber. Eu acho que até Carol falou aqui no podcast que, tipo, não tem como eu prever quanto é que vai estar a taxa. Mas não tem um histórico anterior para saber? Sim, mas não dá para você se basear pelo histórico anterior, né? Tipo, tem muita gente imaginando, ela tá perto de bater a última máxima, que foi em torno de 5% e tal, então já vai bater a máxima e vai voltar, mas não quer dizer nada. Tanto não dá para prever que tem essa bolha e isso aconteceu, porque se fosse basear na história de até 2018, quando tava tudo ok, tava super favorável comprar na variável. E agora tem que refletir mais, né? Assim, mas só que dizem, eu não sei se isso é verdade ou se há algum fundo de verdade nisso, que nos últimos anos nunca a Euribor esteve tão alta como ela atingiu os últimos picos, e que a tendência, após ela chegar muito próximo de 5, é começar a cair. Foi o que eu falei há pouco tempo, é justamente essa lógica. A galera tá usando como referência o gráfico, né? Das últimas décadas. Quando começa a ir para gráfico, parece que o negócio já fica mais difícil de começar. Mas o gráfico nada mais é do que a taxa desenhada. Exato, vamos dizer assim, né? Certo. Hoje, ela começa fazendo aqui com o número, exatamente. Ela ficou muito tempo aqui próxima de 0, assim, ó. Isso. Ela ficou bem assim, aqui, ó. Aqui é o eixo, aqui é o outro eixo, ela ficou aqui muito próxima de 0. Certo. Aí quando chegou 2021, ela começou a subir, e tá aqui próxima de 4%. Aí quando você vai mais para trás, você vai ver, peraí, e antes, quando é que foi? Aí antes, que foi ali por volta de 2008, 9, 10, pós-crise subprime nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, ela ficou nessa faixa, né? Ela chegou a 5, por aí, né? Okay. E aí, o que muita gente, né, que fica querendo prever, a galera adora ficar prevendo as coisas, né? Enfim, a galera adora prever e a galera adora quem prevê, né? É basicamente isso. Se eu jogar uma previsão aqui agora, aposto que a galera vai amar. É bem que isso, mas pronto. Quais são as suas previsões? Não sei. Exato. Mas aí a galera tá tentando pensar isso, né? Tipo assim, peraí, qual é o máximo? O máximo dos últimos anos foi 5, então não vai bater 5. Tá certo? Não tá. Não dá. Não é porque o máximo dos últimos anos foi 5 que ela não pode ir pra mais. A gente não sabe. Não sabe que cisne negro pode aparecer. Não sabe que, sei lá, e se vinha outra pandemia agora? Sei lá, a gente tá com 2 guerras. Já tá com 2 guerras. Pois é. Né? A gente já tava com a da Ucrânia, já era de bom. Exatamente. De bom tamanho, que eu digo assim, já tava bom. Aí... A outra guerra não atrapalha tanto a questão europeia, mas atrapalha, óbvio, tudo. Pois é. Qualquer guerra atrapalha a questão econômica, né? Porque tem relações ali. Mas pronto, estamos com 2. Se acontecer outra coisa... Se a inflação voltar a subir por algum motivo, a taxa vai continuar subindo. Porque o que determina a taxa subir é o que eu já ia perguntar. É a inflação que incide diretamente sobre a subida da Euribor? É o contrário. As pessoas pensam nessa lógica, mas é o contrário. A taxa sobe para controlar a inflação. Entendeu? A subida da taxa é uma questão de... Mas é um pouco sem lógica. Não, é assim. Não, João. A taxa, ela é utilizada como questão de política monetária. O que é isso? Eu não sou economista, mas consigo falar um pouco sobre isso. O que é a lógica? Pense que as taxas que a gente aprendeu, a Selic e a Euribor aqui, elas são o custo do dinheiro. Por que ela é o custo do dinheiro? Porque se você for precisar de dinheiro... Se você for precisar de dinheiro, se você for precisar de dinheiro para sua empresa, você vai pegar dinheiro aonde? No banco. Claro. E qual é a referência para o banco cobrar a tua taxa hoje? A Euribor. Exatamente. Sim. É Euribor, entendeu? Então, o que acontece? Ela é o custo do dinheiro, tranquilo? Tá. Guarda isso aí. Aí, o que acontece? A inflação é o quê? É o aumento do preço das coisas. Certo. O aumento do preço das coisas, a gente não tem como controlar, não é?
Ele aumenta por N motivos. Por exemplo, aqui na Europa aumentou porque teve o pós-pandemia, né? Isso. Aí veio a guerra. A guerra na Ucrânia. Que tem a questão toda lá de fornecer muitas coisas. Foram outros pequenos motivos, né, João? Por exemplo, o azeite está caríssimo por causa de uma seca na Enfim, Espanha. Foi N motivos, mas pronto. Exato. Então os preços começaram a aumentar, certo? Para controlar o aumento desse preço, é meio louco de entender isso. O custo das coisas precisa ficar caro para que as pessoas comprem menos. É meio doido pensar isso, não é? Pois é. Mas é isso. Ou seja, eu já tô com a faca no pescoço para fazer supermercado e tenho que aguentar com a prestação da minha casa alta. Mas é basicamente isso. Por quê? Porque se as coisas já estão caras e eu incentivar que as pessoas tenham mais dinheiro, o que vai acontecer com o preço das coisas? Vão continuar subindo. Vão continuar a subir. E eu quero que os preços caiam. Então eu aumento as taxas, as pessoas compram menos, né? Para obrigar o preço a começar a descer. Aí os preços começam a descer. Aí depois que a inflação já estiver mais controlada, aí eu consigo começar a baixar a taxa de juros. É o que está acontecendo no Brasil. A Selic chegou a 13,75. E aí os preços começaram a abrandar, né? Só que essa linha é muito tênue, né, João? Porque, poxa, imagina, eu acho que já tem um bocado de gente com a corda no pescoço que já não tá conseguindo comprar muita coisa no supermercado e tal. Então, se esses preços realmente não começam a cair... Você não tá nem pensando na questão... Pensa comigo. Você nem tá pensando na questão de emprego, né? Exato. Você tá pensando só na linha tênue da dificuldade. Mas pense aqui, quando eu aumento a taxa... Qual é a consequência disso para o país? É desemprego. Pois, porque aí menos gente é contratada. Vamos pensar Exato. Por que menos gente é contratada? Porque as pessoas vendem menos. Exato. Né? Vendem menos, aí tem que demitir gente. Né? Só pensar o que está acontecendo no Brasil e acontecendo aqui também. Né? Isso é um efeito dominó brutal, gente. Exatamente. Então, assim, a lógica é o contrário, não é que a inflação sobe porque a taxa subiu. O contrário, a taxa sobe para controlar a bendita da inflação que está subindo. E, João, uma coisa aqui que está acontecendo em Portugal recentemente, essa bolha imobiliária, né? A gente sabe, temos aqui uma consultora imobiliária maravilhosa do nosso lado. E, assim, eu queria muito que vocês falassem, os dois aqui, amiga, vou te perguntar também, sobre isso, porque a gente sabe que esse é um problema que a gente está vivendo aqui, a gente que vive em Portugal sabe, na pele, como é duro, tanto a galera que tem casa própria, quanto a galera que arrenda. No meu caso, eu tenho os dois, eu arrendo, também tenho a minha casa. Estou trocando da taxa variável para fixa. Foi difícil decidir, mas a gente tem que seguir um caminho e definir. E qual foi a tua lógica para fazer isso? Eu e meu marido, a gente chegou à conclusão que, assim, é tudo tão imprevisível. A prestação alta. Mas que tá tudo tão imprevisível que se continuar subindo, vai ficar muito insustentável. Tá melhor já garantir que não vou pagar aqui agora. Porque tá insustentável. Eu tenho vários clientes que fizeram isso. Eu vou te falar, assim, por exemplo, a prestação que era, não sei números exatos, mas em média, praticamente quase dobrou, quase. Tipo, subiu muito. Então, imagina, você paga 700 euros numa prestação, seguro e tal, dá tanto. Agora, 1.200, 1.300... Não dá. Eu fico pensando, assim, quem empreende, quem tem negócio, consegue fazer ali um malabarismo de fazer acontecer. Agora, e a pessoa que trabalha para uma empresa e o salário não aumentou? Como é que absorve aquilo ali? É um absurdo. Não estou dizendo que é culpa de alguém, é o mercado. Sim. Mas, assim, são decisões que a gente precisa tomar com base no feeling. Porque não tem resposta certa, né? O que é melhor, o que é pior. E aí, existe essa questão da bolha. E eu também arrendo, e agora o meu senhorio falou que vai aumentar um pouco para ajustar. Então, assim, é uma grande crise que a gente está vivendo. E eu queria ouvir um pouco de você e também depois da Thalita complementar. Quais são as previsões, assim, para os próximos meses sobre o imobiliário? Exatamente, por isso que eu tô perguntando. Lenha na fogueira, vambora! Topa tudo em Portugal! Não, eu gostei do seu comentário de... eu pré-fixei ela agora. Pronto, eu já posso começar pelo seu cenário. Né? Porque, como eu disse, muitas pessoas me perguntaram. Exato. E, assim, eu dei da orientação sem conhecer as pessoas. Por exemplo, a gente se conhece, mas eu não sei a fundo as suas finanças e tudo mais, óbvio. Então, assim, no momento, eu, João Vitor, não o professor João Vitor, eu, João Vitor, pessoa, não prefixaria agora. Uhum. Por quê? Não iria para fixa. Não iria para fixa agora, exatamente. Por quê?
a gente pode fazer um paralelo contrário com os investimentos. Ou seja, pensa comigo. Se eu tenho um investimento em que ele também é indexado, porque os investimentos também são indexados, ou seja, a gente está pensando só do ponto de vista contrário, ou seja, quando a taxa está alta, a gente paga mais no financiamento. Mas, por outro lado, os investimentos estão pagando mais, né? Porque a referência é para os dois lados. E aí, se você quiser, se você fosse, eu perguntando agora para você, se você fosse fixar para receber para sempre a mesma taxa como ganho, você ia fazer em que momento? Há 2 anos atrás, que a taxa era próxima de zero, ou hoje? Hoje. E aí agora o lado contrário. Se você agora tem um crédito e você quer garantir que vai pagar o crédito, normalmente você quer o contrário, você não quer o mais alto, você quer o mais baixo. Então você vai fixar agora. No alto. Você fixou agora no alto. Fixou Isso chama versão a risco, né? Porque e aí, mas não tem um prazo? Natural, sim, não, mas é natural fazer o que você fez, ou seja... Não foi feito ainda, dá tempo. Não foi feito ainda, ok. Tá fazendo. Não, mas também não tô dizendo que a sua... não tô dizendo também que a sua escolha tá errada. Eu tô falando... Agora, peraí, cancela. Mayday, sai do né? banco, Thiago. Pausa aí, editor. Mas pronto, vai ser um risco sempre. Sempre. Vai ser um risco sempre. É importante Nada entender isso. É totalmente seguro. Mas na variável, você pode, quando os momentos estão em alta, você pode ir protelando num momento mais curto. Porque aí você pega, peraí, se ela continuar aumentando, daqui a 3 meses, eu adio a decisão, é mais ou menos isso. Ou seja, eu boto, se for o seu caso, né? Eu não sei quanto é que é o seu. Se o seu para 1 ano, aí realmente é mais complicado. O teu variável de quanto tempo? Eu não sei detalhes. Pronto, é mais complicado. Eu sou... Porque se é 1 ano... Pronto. Eu dou um apoio moral. Ok. Se é 1 ano, aí realmente faz sentido o que você está fazendo. Não é para sempre, planeja, é um prazo, mas, entendeu? Assim, se a sua taxa muda um ano... Não, ele só está te perguntando se a prestação da tua casa... atualiza a ela cada atualiza, um ano. ou seja, ela sobe de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses ou de ano em ano? Entendi, não sei dizer. Pronto, porque é justamente... Entendi. Se você tem a sorte Não de ser de 3 em 3, então deixe na variável. Né? Por quê? Se for de ano em ano, é que é bem mais difícil prever, porque o prazo é maior. Entendi, Exatamente. eu vou verificar. Depende do contrato, tu podes mudar isso. Depende do contrato. Aí eu não sei quais são os termos de contrato na época, mas alguns contratos permitem que ela passe de ano em ano para semestral. Acho que só de um pro outro assim, não sei bem. Não tenho certeza. Mas eu entendi a lógica. Mas pronto, o grande risco disso aí é que a gente, por exemplo, vamos supor que todo mundo que está dizendo que não vai passar de 5 esteja certo. Então você está fixando que vai pagar o valor mais alto dos últimos 10 anos por mais 1 ano. Sim, agora, desculpa, só para eu entender, existem alguns indicadores para que isso se controle no curto prazo? Ah, boa. Pronto. O que acontece? Primeiro é perguntar de onde que essa taxa vem. De onde é que essa taxa aparece, né? Já que ela... Exato. Pronto, vamos lá. Ei, eu vou só ali pegar um negocinho pra comer. Deu fome? Eu tô com hipoglicemia. Eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui. Minha esposa disse assim... Tem nada não. Não, podcast é isso mesmo. A gente continua maravilhoso. Tem bolo, tem croissant, né? Minha esposa assim, quanto tempo é? Eu disse 1 hora. Então vai ser 2. Porque você conversa demais. Então pronto. Eu nem sei quanto tempo tá. Thalita, Larissa e João. Pois. Não. Mas pronto. Amiga, traz pra gente tudo. O que a gente tava falando que eu não aqui. lembro mais agora? Não agora você falou do... Ai, meu Deus. Ele tava falando sobre a taxa fixa. Não, aí você falou... Disse assim, tem indicativos... Isso, perfeito. De onde aparece a Euribor, de onde aparecem essas taxas, né? Pronto, perfeito. Essas Não filma agora ele. Não, podcast é ótimo que mostra a nossa bunda. Nunca viu? Não, é ótimo. Mostra tudo. Isso é podcast, gente. Isso é podcast, minha gente. A pessoa tá com hipoglicemia, faz muito tempo, muitas horas que não come. Deixa eu só pegar aqui um necinho. Enfim, essas taxas, elas são determinadas. Elas são determinadas pelos bancos centrais. Sim. Né? E aí, elas são determinadas a cada 45 dias, em modo geral. Né? Então... Quarta retrasada foi a última determinação que passada, né? Não lembro agora. Foi no início desse mês, teve a determinação das taxas, né? Normalmente coincide, tanto os Estados Unidos, Brasil, Europa, normalmente é muito parecido as datas em termos de determinação, certo? E essas taxas são determinadas por pessoas, né? Uma reunião, eles veem a questão econômica e, peraí,
vamos aumentar, vamos deixar do jeito que tá, vamos baixar. No Brasil, eles baixaram de novo no último encontro, certo? Estados Unidos, no último encontro, assim, vamos manter, certo? E aqui também eles deram uma mantida. Aí o que acontece? Quando acaba essa reunião, existe a ata da reunião. Sim. Que vai dizer o que aconteceu e as perspectivas de quem estava na reunião para as próximas. Nessa ata, você consegue ter uma ideia do que eles pensam para as próximas reuniões. Ou seja, tipo assim, eles vão dizer lá, olha, a gente decidiu baixar a taxa porque a gente acha que a inflação está controlada por N motivos e se tudo permanecer do jeito que está daqui a 45 dias, a gente baixa de novo. Então, acompanhar essas atas é um bom indicativo. Ou seja, por exemplo, na última ata eles falaram justamente isso no Brasil. Olha, a inflação está consideravelmente controlada, a gente já baixou aqui, se tudo continuar nessa mesma perspectiva, a gente vai baixar de novo, entendeu? Então, acompanhar essa ata no lugar onde você está querendo saber. E o mercado também, né? Ou E não? o mercado As guerras, também, perfeito. É por isso que a gente fica, assim, um pouco perdido, João. Porque, assim, por exemplo, imagina, tem uma guerra pipocando, agora outra guerra pipocando. Tipo assim, pro leigo que não acompanha a economia, que não investe em ação, que não tá, tipo, eu não tô ligada nisso, entendeu? Eu bato o olho no que tá acontecendo e penso, gente, mas qual a perspectiva de melhorar no curto prazo? Entende? Sim. É aquela coisa, assim, não existe. Eu teria que sentar, estudar, me envolver, igual você está falando, acompanhar a ata. E muitas vezes, na vida de uma pessoa que não tem muito Sim. interesse, Não né? é tão- Vamos usar a palavra correta? Não é tempo, é interesse. Acaba passando, assim, sabe? Essa instabilidade e esse medo. Porque, cara, aumentou muito. E se continuar aumentando, até quando? Sim, sim. Entendeu? É assim. É difícil. Desculpa. Tu indicarias a pessoa, por exemplo, na situação da Lari, ela fazer uma fixa só há 2 anos, uma mista, no caso, 2 anos. Eu sei que complicado. precisaria uma análise Normalmente mais é profunda, né? interessante entender qual é a perspectiva de entrada de fluxo de caixa para ela. Entendeu? Ah, Porque, tipo assim, é mesmo. é como ela falou. Se, por exemplo, ela normalmente consegue escalonar os ganhos, né? E ela tem. É importante Tô entender. entendendo. Ela vai ter sempre o risco de fixar a taxa, né? E ficar pagando por um valor até chegar lá na frente. Chegar lá na frente, ela poderia estar pagando menos. Exato. Enfim, ou o contrário. Vai ter sempre esse risco. Se ela tem como subsidiar isso, esse aumento, ok. Agora, se ela não tem, é melhor fixar, que é o caso que ela fez, tipo assim, pô, eu vou deixar logo assim, porque eu garanto que eu não vou ficar pagando mais, pelo menos por um período, e eu consigo me planejar mais. Eu tenho clientes que pensaram assim. Exatamente. Thalita, chegou no meu limite, que foi 950 euros. Eu vou mudar para fixa, para mista. Para garantir pelo menos esse Exatamente. período. Então, 2 anos, os próximos 2 anos, eu vou fixar 950, 950, 950, 950. E daqui a 2 anos, aí é que ela vai voltar a ser variável. E eu vou torcer para que quando ela voltar a ser variável, já esteja baixa. Pois. Para ver se eu consigo obter os benefícios de voltar a pagar na variável, mas numa altura em que ela esteja bem mais baixa do que agora. Sim, é o que muita gente tá fazendo, porque é natural do ser humano ser avesso ao risco. E normalmente a gente pensa o quê? Eu não quero pagar mais. Por mais que tenha um risco também da gente lá na frente pagar menos, mas do jeito que as coisas vêm aumentando, então pensa, eu prefiro não pagar mais, né? Por enquanto. E o efeito disso, a consequência disso? Então, a gente está vivendo essa crise imobiliária aqui em Portugal. Quais vão ser as consequências? Porque eu fico pensando assim, a quantidade de pessoas que devem estar endividadas, sem conseguir absorver essas prestações, etc., deve ser surreal, imagino eu. É difícil também prever a consequência, mas é possível que isso, dependendo de como for gerido, gere mais inflação ainda. Por quê? As pessoas vão precisar de subsídios para poder bancar o que elas não estão conseguindo. Senão vai virar aquele coisa de dado, vai sair Efeito derrubando, dominó, O né? efeito dominó, exatamente. Dado não, efeito dominó, perfeito. E aí o que o governo faz? O que já está fazendo, né? Ou seja, um subsídio para complementar para o pagamento das parcelas, um subsídio
para pagar alguma outra coisa. E pode chegar um momento em que esses subsídios, quando as coisas se afrouxarem de novo, vire sobra de caixa nas pessoas. É meio difícil falar isso, as pessoas podem entender mal o que eu tô falando. Mas, tipo assim, quando isso começa a virar sobra de caixa, o que as pessoas vão querer fazer com o que sobrou? Gastar. E o que vai acontecer com os preços? Subir. Né? Então, tem todo esse ponto aí de ter esses apoios. Os apoios são necessários. Não tô... Alguém vai escutar e vai dizer, olha, é contra os apoios. Não, os apoios são absolutamente necessários. Eu sou totalmente a favor, precisa. Até porque nem são tão grandes assim, né? Vamos combinar. Nem são suficientes, exatamente. Até porque nem são suficientes. Mas pode ser que aconteça isso. E do ponto de vista prático, para as pessoas, o que pode acontecer é o que já está acontecendo. Eu moro em Carcavelos ali, né? Eu não sei se vocês viram, tem milhares de pessoas morando ali na Quinta dos Ingleses. Milhares, estou exagerando, mas tem muitas pessoas. Jornal Nacional. Tem várias pessoas morando lá. Saiu no jornal, se você anda a galera pelas nas ruas de barracas. Olha, você já vê muita gente pedindo coisa que eu não tava... Assim, porque eu tô aqui há 4 anos, eu não tinha visto tantas pessoas. Muita gente morando nas ruas. Enfim, muita gente pedindo. Complicado. Exato. E é isso. E João, e Thalita, cara, outro dia eu fiquei tão apavorada. Tem uma pizzaria que eu gosto de ir, que é ali em Anjos, chamado Retrogusto Experience, que é o maior deles. Fica debaixo de um viaduto ali em Anjos, perto do Martim, quase chegando no Martim Muniz. E há algum tempo atrás, sempre tinha ali 1 ou 2 tendas de pessoas morando. Realmente, assim, debaixo, já tinha há algum tempo. Eu levei um casal de amigos, deve ter, sei lá, umas 3 semanas lá. 8, 9 horas da noite, uma sexta-feira. Descemos a escadinha, assim, porque é tipo um viaduto, estacionamos em cima. Umas ruas. A rua está tomada. A rua está completamente tomada. Tinha colchão, tinha inúmeras tendas. Ali perto do Banco de Portugal, né? Exatamente. Ali perto do Banco de Portugal, né? Muita gente dorme ali. Basta você passar na Almirante Reis. 10 horas da noite. Todas aquelas marquises, não é marquise no que é aqui, aquelas sacadas, onde o comércio é um pouquinho recuado. Tá lá, pessoas bangladeshianos, paquistaneses. Eu já vi até portugueses. Sim. Mas lá em Carcavelos também tem portugueses morando lá. Tem, inclusive saiu no Jornal Nacional aquelas notícias que repercutiram bastante daquelas 2 senhoras morando lá nas tendas. Quer dizer, às vezes a gente fala assim, as pessoas descem o cacete na gente, criticam, não sei o quê, mas aqui não é brincadeira. Não é, quer dizer... É uma crise habitacional seríssima. O governo já andou fazendo aí, tomando algumas medidas meio que paliativas, meio que... parece aquela coisa da pessoa tá morrendo e vem alguém tá com uma máscara ali para ver se sobrevive mais um tempo. Porque a verdade é que essas medidas do governo não vão ser tão significativas. Não vão ser tão significativas para resolver o problema. Elas são meio que paliativas. Algumas, ok, já vão começar ali a ajudar. Mas tem outras que não. E onde o governo poderia, na minha opinião, na minha visão, mexer um pouco mais, era dando mais desconto nos impostos, era facilitando mais a vida do construtor, era desburocratizando Mas aí é mais um trade-off difícil para o governo, que é, se ele der desconto, ele arrecada menos e não consegue subsidiar o que precisa subsidiar também, entendeu? Também tem isso. A gente sempre vai por um caminho que acha que é o mais fácil de um ponto de vista, né? Mas, por exemplo, se eu começo a dar desconto agora de imposto para várias coisas, o governo não tem muito de mercado. A gente tem um país assim, onde João, não tem muito de onde puxar que não seja dos impostos, entendeu? Eu já ouvi muitos senhorios dizendo assim, olha, dona Thalita, eu vou ser bem sincera, se eu não tivesse que pagar 28% da renda que eu recebo para o governo, eu fazia um preço mais barato. Sim. Tá entendendo? Então, por que eu cobro 1.000 euros de renda? Porque eu só fico com 700. Sim. Tá entendendo? Então o cara também... A gente se colocando também no lugar do proprietário. Sim. E às vezes aquele senhorio também tá pagando uma prestação daquela renda. Aumentou 2 vezes e aí ele não consegue pagar. Aí a prestação dele junto ao banco aumentou, aí ele tem que subir o preço do aluguel também. E o coitado do inquilino tá com a corda no pescoço, também sentindo uma grande dificuldade. Quer dizer, nessa hora, se o governo dá um desconto desse... Aliás, já há previsão, certo? Que a partir de 2024, esses 28%, se eu não me engano, caem para 25%. E se o imóvel vier do arrendamento, do alojamento local, imagina que tu tens ali um imóvel no Airbnb em Alfama.
Pronto, se tu tira esse imóvel do Airbnb e coloca no alojamento comum, no arrendamento comum, aquele de 1 ano, para a família, nananana, só aí ele já cai para 20%. Ou seja, em vez do governo pagar... Agora eu tenho que revisar, mas ele vai ter um bom desconto. Tá, agora eu tô em dúvida. Depois eu posso reforçar isso. Eu vi que houve mudança, mas ainda não tive tempo. Na descrição desse vídeo eu coloco direitinho. Pronto, eu vi que teve mudança, mas eu não tive tempo de ler as alterações também. É um livro, por isso que eu não consegui decorar, porque são muitos pormenores. Mas o fato é que tu vais ter desconto no imposto de renda, não sei o quê. Isso em termos de senhorio. Sim. Ele vai conseguir um bom desconto e é por 10 anos, se eu não me engano. Durante os próximos 10 anos, tu não pagas imposto. Se tu tirar o imóvel do Airbnb e colocar no arrendamento comum. Entendeu? Mas aí eles vão fazer conta, né? Aí o empresário vai fazer conta. Porque tem o desconto, mas vai ganhar menos, talvez, da família do que do turismo, por exemplo. De um jeito ou do outro. Quase todas as medidas vão ter dois efeitos. Sim. Um efeito... E aí o governo tá tentando... O turismo ainda tá bombando, né? Então, assim, vão fazer conta. Beleza, vou ganhar 1.000, vou ganhar 1.000 de uma família, 2.000, ou vou ganhar 3.000 do turismo, fazendo alojamento local com taxa de ocupação alta. Mas aí começa a suspender as licenças, já começaram a suspender as licenças de alojamento local. Hoje, se uma pessoa compra um apartamento aqui no centro de Lisboa, ela não pode mais colocar em Airbnb. No caso, não é suspender, não pode mais novas, né, no caso. Exatamente. Vão suspender novas emissões. Estão suspensas novas emissões de licenças novas, né? E se forem vendidos esses imóveis, também a possibilidade de passar por outra é zero. Também. Não rola. Porque... E como é que você vê? Desculpa, amiga. Vai, pode. E esse efeito do turismo, essa bola também, né, de neve? Porque mal ou bem tem. Ok, a gente sabe que o fato de termos muitos alojamentos locais no centro de Lisboa acaba expulsando os próprios portugueses daquela zona e fica inviável viver ali e tem tudo. Mas... Cara, Portugal depende muito do serviço do turismo. E aí? Como é que a gente consegue analisar até que ponto a gente foi? Será que a gente já passou dos limites? Eu não sei. É um dado até que eu tenho curiosidade em pesquisar. Eu não sei quantos leitos existem em Portugal em comparativo com a demanda de turismo. Mas eu acredito que... Posso estar falando a maior besteira aqui, enfim, desconsiderem, mas pronto. Que se acontecer isso, deles começarem a tirar os leitos dos alojamentos locais, eu acredito que não vai ser um problema em termos de, não vai ter para onde o turista ir. Eu acho que não, eu acho que vai ter. E o governo vai continuar, e o governo sabe disso, provavelmente sabe, ele tem esse número, ele sabe, tipo assim, eu vou deixar de ganhar o imposto dos 28% dessa pessoa? Não, porque essa pessoa que vai chegar lá da Inglaterra, e ficava no Airbnb, ela vai pro hotel. O hotel paga imposto do mesmo jeito, o governo ganha do mesmo jeito. Isso se os leitos forem suficientes para a demanda que existe, né? Que é o que eu acho que sim. Senão eu acho que o governo não estaria fazendo isso de simplesmente cortar assim, os arrendamentos. É o que eu acho. Entendi. Mas... eu não sei como é a taxa de ocupação desses Airbnbs, desses alojamentos locais. O que eu sei é, a gente como... pessoas que vivem aqui, a gente anda no centro de Lisboa e tá lotado de turista. Então, assim, de fato, temos muitos hotéis e tal, mas você vê, quando tem um grande evento aqui em Portugal, principalmente o Parque das Nações sempre tem problema pra achar, né? É um caos, não tem alojamento. Então, assim, talvez agora no Web Summit, que vai acontecer, acho que começa amanhã, que é um grande evento, a cidade deve estar cheia, lotada. Sim. Então, nesses picos, eu acho que, de fato, seria um problema. Mas eu acho que durante o ano, aparentemente, eu também concordo com você, que eu acho que não seria uma questão. Não sei. Era um assunto pra gente chamar mais um especialista aqui de turismo. Deve saber. Turismo de Portugal. Exatamente. A gente podia chamar alguém do turismo de Portugal pra cá. É um assunto bem legal pra vocês conversarem. É porque assim, uma pessoa especialista sabe essa questão dos números... Dos dados mesmo, para saber. Hotéis, eu acho que dá pra achar esse leitos. tipo de dado, sei lá, no Pordata, alguma coisa do tipo. Mas pronto. Eu acredito que sim, que assim, por mais que Lisboa seja uma cidade muito turística, eu acredito que deve ter mais leito do que demanda. Eu acho. Posso também estar falando a maior besteira aqui, mas eu acho que sim. Eu acho que assim, andando por Lisboa,
Eu acho que tem muito, mas muita oferta de lugar que é absurdo. Alfama, ninguém mora mais quase, né? Você anda... realmente. Você anda ali, assim, você só vê as plaquinhas. A cada 3 casas é alojamento local. Exatamente. Então, mas aí é que eu acho que sim, porque tem essa oferta. Mas e se tirarem essas ofertas? Eu acho que as pessoas só migram para os hotéis. Eu acho que, assim, essa lógica aí de os hotéis vão subir os preços, viu, meu amigo? Mas aí porque hoje em dia já é difícil hotel. Eu acho que essa lógica de ter aberto mais é dar mais opções para o turismo, né? Ou seja, você vem para nossa cidade, você pode ficar em hotel, você pode ficar em Airbnb, você pode ficar em B&B, né? Em coisas do tipo. Desculpa te cortar, mas é importante falar isso, principalmente para quem está no Brasil e quer vir para a Europa, até passear, até quem não está ainda pronto para vir para cá morar. Eu fiquei chocada. Uma amiga minha tá morando na Espanha, veio pra cá passar uns dias, sentou, a amiga do meu lado, e falou assim: você vai ver que o que eu tô te falando é verdade. Abre aí agora e vamos olhar o Airbnb. Olha Paris, olha Londres, olha Barcelona, olha não sei onde. Lisboa. Mais caro que todos eles. Só não passa de Paris. Tipo assim, e tá muito próximo. Mas Preço de Airbnb. Isso vale pra comida, eu fiquei chocada. Porque eu sou do tipo que assim, não, Lisboa ainda... Claro, a gente sabe que aumentou muito, mercado, restaurante, né? Eu cheguei há 6 anos, a gente sabe que aumentou muito. Mas eu ainda sou do tipo de achar que Lisboa ainda é mais acessível, que Portugal ainda é mais acessível. E quando você para ver quem tá vindo de fora pra cá, já não tá tão mais barato, sabe? Isso é só no máximo na comida, eu tenho no um lanche, pensamento bem polêmico desde sempre com Manda, Portugal. que a gente adora. Que é assim, vai. Gabriel. Desde que eu vim pra cá, eu nunca concordei com o papo da galera da internet de que Portugal é barato. Nunca achei. Em termos práticos, assim, vamos lá. Eu vim da Irlanda não vim direto, mas do Brasil eu vim pra cá, né? Eu ainda tava com os preços da Irlanda na minha cabeça quando eu cheguei aqui. Tem muita coisa que é muito mais barato do que aí na Irlanda, óbvio. Você vai... por exemplo, tava dando exemplo para um amigo meu que eu tava conversando ontem lá em Madrid... Porque a gente foi comer uma comida indiana e era tipo 15 euros. Aí eu disse, perto da minha casa tem um que é 8,50 o menu com o naan, era 15 só o prato. Então lá perto de casa tem até aqui o mesmo, aqui na Avenida de Roma. É 8,50 o menu inteiro. Mas pronto, restaurante ainda é muito barato. Realmente, sei lá, poucas cidades são tão baratas quanto Lisboa, das que eu já visitei. Mas quando eu vim pra cá, aí comecei a ir pro supermercado. Aí eu começava, tipo, mas o quilo disso é 4 e pouco. Na Irlanda também é. Aí você pensa, mas por que você tá comparando com a Irlanda? Primeiro, porque eu vim de lá. E segundo, porque o salário lá é 3 vezes maior que aqui, quase. Agora não que o salário aqui aumentou, beleza, não tá 3 vezes. Mas quando eu cheguei aqui, o salário da Irlanda era quase 3 vezes maior que o daqui. Exato. Entendeu? E as coisas eram o mesmo preço. Porque algumas eram mais caras aqui. Mercado, né? Mercado. Concordo. Eu não vou esquecer mais nunca, assim que a minha filha nasceu. Aí eu tenho um amigo que a gente morava junto lá na Irlanda, ele também tem um filho. Aí ele, me diz quanto é que é a fralda da marca do Lidl. Aí, eu fui lá no Lidl. Aí a mesma aqui é 5 e pouquinho, 5,50. Eu até comprei uma vez, mas a gente não gostou, mas pronto. 5,50. Sabe quanto é que é na Irlanda? 3 euros. A mesma fralda do Lidl, porque o Lidl tem em todo lugar. Eu também acho o Lidl do Reino Unido mais barato que o daqui. Muita coisa é mais barata. Também. Muita coisa é mais barata no Lidl. O Lidl é do Reino Unido? Não, o Lidl é Alemanha. É Alemanha? Okay. Audi e Lidl, acho até que são do mesmo grupo alemão, né? Ok. Acho que sim. Mas pronto, principalmente essas redes que são maiores, os preços são mais baratos do que aqui. Muita coisa. Aqui é mais cara mesmo do que nesses países com salário mais alto. Entendeu? O que não faz sentido algum. Né? Não faz sentido algum, porque a gente, sei lá, quando eu cheguei aqui, o salário era 500 e pouco. Né? Acho que era 560, não lembro agora de cabeça, mas pronto, era por aí. E as coisas com um preço muito pareado com a Irlanda, que o salário no tempo que eu saí de lá era quase 1.600. Era coisa de entrar no mercado aqui, quando eu cheguei, eu falei, o mais barato são os vinhos. Pronto. E até agora os vinhos não estão tão mais baratos, hein, gente? Aqueles vinhozinhos de R$2,99 agora estão 4 e pouco. Papa Figos agora é só 6 e pouco. R$7,99, esse deve ser o preço. Mas sim, ainda é muito barato, né? Porque os vinhos que saem daqui e vai pra Irlanda aí é mais caros. Mas comida, de um modo geral, não é... Ou seja, se você pegar aqueles sites que pegam as médias de comida, de coisa, de tudo, pra você... Eu tenho visto muito isso nesses últimos dias, inclusive.
o custo para se alimentar aqui em Lisboa é muito parecido com outras capitais que o salário é muito maior. Total. Entendeu? E aí antes, também quando a gente chegou, a moradia também era. Por quê? Porque você conseguia alugar um T2 por 700 euros aqui dentro de Lisboa, né? 2019, ainda tranquilamente você conseguia isso ainda. Até 2019, eu acho que sim. Ainda dava pra achar. Dava. Não aqui em Nova Alade, né? Mas dava pra achar ainda. Né? Dava pra achar T2 ainda de 700, 750. E agora, sei lá, tem um amigo meu que tá tentando achar um T0. Ele voltou agora de Luxemburgo. Tá tentando, inclusive, ó, se alguém souber aí pra ele, me fala. Mas pronto, ele chegou já tem mais de um mês tentando achar um T0 ou um T1. 900, 1.000, 1.100. Ele foi ver um em Loures. Era 1.000 euros um apartamento em Loures. Que não tem nem trem pra ir pra Loures. De Lisboa pra Loures não tem nem trem. Então, pagar 1.100 num apartamento de um quarto. Nossa. Um quarto. Entendeu? E 1.100 você aluga um apartamento em cidades grandes. É verdade. Entendeu? Em cidades grandes da Europa. E é por isso que Portugal, hoje, pra mim, assim, se eu tivesse vindo pra cá, ou se eu puder aconselhar alguém que tá planejando vir pra cá, é o seguinte, pensa no estilo de vida que você vai ter, no emprego, na família, na escola, em como você reflete aí a sua realidade, porque, assim, considerar Lisboa tem que colocar muita coisa no papel. E o aluguel pesa muito. É tipo assim, sabe quando você tá na academia fazendo aquele agachamento com muito peso nas costas? É isso. É bem Pesa, isso mesmo. E tá uma puxado. coisa, e pense muito bem, o que é que você vai fazer para ganhar mais de um salário mínimo? Total. Esqueça essa coisa de vir para Portugal achando que com um salário mínimo você vai sustentar Inviável, gente. e pagar as Já contas. foi Tem que ok, fazer né? Já extra. foi possível. Não Sempre foi paga difícil, mas pois já é. foi possível, né? Assim, você vinha com um parceiro, os dois ganhavam o salário mínimo. Sim. No tempo que... cada um... Isso, cada um ganhando salário mínimo, olha ali lá. 600, juntava tudo, dava 1.000 e Exato. pouco. No tempo, os aluguéis ainda você achava ali um T0 de 500, de 600, verdade. T1 de 500. Beleza, sei lá, 3 anos, 4 anos atrás, quando eu cheguei, ainda dava. Mas Exato. 2021 pra cá, esquece. Não dá. E a mentalidade, né, amiga? É o que você falou. A gente tem, por exemplo, beleza ganhar um salário mínimo, sabe? Mas se você tem um tempo livre, sei lá, tenta fazer alguma outra coisa pra complementar a renda. Porque hoje não tá Aí tão vem aquela fácil. velha incógnita, né? Como é que eu vou ter qualidade de vida Trabalhando se eu tô que nem um trabalhando louco. 2 empregos, ou em 2 trabalhos, ou isso e mais aquilo? Enfim, é aquele ciclo que a gente roda e termina na mesma constante. Só venha se você vier com planejamento. Só venha se você tiver certeza que você tem qualificação para ganhar um pouco mais do que a média, né? Porque Ou que senão... você está disposto também. Você não tem qualificação, mas você está disposto a viver a Aprender. mesma correria do Brasil Isso. e aprender para poder mudar Exato. depois. É. Ou vir qualificado, se qualificar, por exemplo. Beleza, ganhar um salário mínimo, mas você vai se qualificando e crescendo dentro da empresa, se tornando um parceiro mesmo, com outras perspectivas. Se você tiver numa empresa legal que te vê como um potencial ali de crescimento também, você vai pelo menos construindo junto, sabe? Apesar de que aqui a gente... Minha visão também é um pouco polêmica, né? Mas enfim, vou dizer... É que eu não acho que as empresas tenham um preparo muito assim de carreira, sabe? De crescimento de carreira para as pessoas. Eu lembro quando eu entrei numa empresa privada aqui, quando eu trabalhei, eu já tinha 10 anos de experiência na área, já tinha trabalhado numa empresa similar em Tu Londres, ganhava a mesma multinacional. coisa que o Júnior. Me ofereceram o mesmo salário, mesmo salário que a fulana de tal. Eu falei, mas a fulana de tal acabou de sair da faculdade, gente. Ou seja, os meus diferenciais não pesaram tanto. Então, assim... Tem que buscar uma empresa que vai realmente... Se você quiser ser funcionário, né? Não quiser empreender. Empreender, pra mim, na minha visão, é sempre o melhor caminho. É duro, acho. é árduo. Mas, assim, pra mim, é a única opção em Portugal. Pra mim também. É a única. Porque até quando eu trabalhei no privado, eu empreendia part-time, depois, e fins de semana, e complementava. Eu não vim pra cá. Eu vim pra cá muito consciente de que o salário daqui não iria nunca chegar perto do que eu almejo para minha vida. Mas isso sou eu, são os meus valores. Não significa que todos têm que ser assim. Exato. Mas é importante dizer, porque às vezes a pessoa não sabe, né? Exato. Eu quando vim pra cá, eu nem falei isso quando você perguntou no início, né? Mas, tipo, eu vim pra cá perdido, assim, bem perdido mesmo. Eu fiz uma pesquisa, mas é sério. Legal ouvir Porque isso. eu não sabia muita coisa, eu não sabia praticamente nada de Portugal. Nada.
Quando eu cheguei aqui, você tem que E olha que ele é estudado, mas professor universitário. Imagina se tivesse um Topa Tudo Portugal. Se você conhecesse o Topa Tudo também Portugal. Tem isso é Exatamente. muito importante. Não tinha muito conteúdo para consumir quando eu vim. Não tinha praticamente nenhum. E... eu... Veio muito em cima da hora, fiz umas pesquisas muito assim, vamos lá, quanto é que é mais ou menos o custo de vida, não sei o quê. Aí eu vi quanto é que eu ia ganhar, eu disse, tá bom, mais ou menos bem mais que a galera, no ponto de vista de salário, dá pra viver, dá pra pagar pronto, ok. Se a minha esposa trabalhar, melhor ainda, então pronto, dá pra gente ir. Aí a gente veio. Mas eu cheguei aqui, eu não sabia nada. E eu até falei isso há poucos dias, conversando com uma pessoa, numa live também. Olha, não faz o que eu fiz. Não faz, pesquisa. Porque se você não faz isso hoje, é a famosa safadeza. Porque foi safadeza no meu tempo, mas agora é mais ainda, porque tem muito conteúdo. Pois é. Tem muito conteúdo. Se tu bota lá, morar em Portugal, óbvio, tem um monte de gente falando besteira. Merda. Tem também. Mas, assim, e aí você tem que fazer a seleção de quem vai acreditar. Mas pronto, naquele tempo que eu vim, tinha poucas pessoas que botavam conteúdo e não sei o que e tal. E eu vi vi dois, não sei o que, tipo, ok, vou. Porque eu também pensei, se eu ficar também vendo o povo dizer que é ruim, eu não vou. Também tem esse lado, né? A gente fica sempre só escutando as pessoas que dizem que é ruim. Pois é. Não vem nunca. Mas aí eu vim muito zerado. Eu não sabia do que era NIF, eu não sabia nada disso. Entendeu? Não sabia nada disso. Eu vim, como ele chama aqui, ainda bem que eu era desenrascado, né? Que é o nosso desenrolado do Nordeste, né? Que eu fui desenrolei essas coisas e tal, mas eu não sabia nada disso. Nadinha mesmo, assim, de NIF, segurança social. Eu fui aprendendo mesmo. Cheguei na faculdade, tipo, mas e aí, como é que eu vou receber minha bolsa? Aí eles, cadê seu NIF? Cadê seu conta número? Bancária? Cadê a conta bancária? O IBAN? Aí eu disse, eu tenho IBAN. Tipo, eu tinha conta da Irlanda, né? Disse, não, tem que ser um IBAN português. Exato. Fui eu na correria pra tirar tudo, então assim... Mas você já veio com uma referência da Irlanda. Eu acho que isso já ajuda muito de ajuda morar quem vem fora, né? Isso Não sim. chegou aqui de paraquedas do Brasil, tipo isso. Você já tinha uma referência do que é chegar num país novo, do que é a burocracia pra tirar um documento, das necessidades ali básicas, né? Sim. Isso sim. ajuda. Se comparado com alguém que vem, que nem eu vejo, às vezes a pessoa que fala comigo do interior lá do Rio Grande do Norte, me perguntando sobre Portugal, a pessoa assim, às vezes não tem muita noção e tal... Com certeza, eu vim com muito mais conhecimento do que essa pessoa, mas ainda assim eu vim perdido. Então... Daí a necessidade, aí é que fica claro o quanto é necessário, né? Vir, né? Que às vezes a gente fala, fica parecendo que diz vir. Vir com planejamento, com estrutura, com quanto tempo eu vou levar para começar a trabalhar. E quanto dinheiro eu estou levando para me sustentar nesses meses. E quanto eu vou gastar? Tem uma história legal também. Vem com criança, vem sem criança. Isso que eu falei no início, né? Eu demorei pra receber... Eu falei que tinha demorado bastante pra receber a bolsa? Não. Não? Pois. Então, quando eu cheguei, eu não tinha os documentos. Então, demorou bastante pra eu receber a bolsa, porque eu tive que mandar os documentos pra depois entrar o processo burocrático da faculdade, né? Ou seja, eu entreguei os documentos... Só depois disso começou a rodar lá todo o processo burocrático. Então, eu entreguei os documentos... Foram 60 dias. Eu lembro que eu recebi a primeira bolsa no pagamento de dezembro, ou seja, eu recebi minha primeira bolsa no dia 24, porque o pagamento do serviço público aqui em Portugal normalmente é 25, né? Exato. Aí eu recebi 24 porque eu acho que era Natal, era feriado, então entrou no dia 24. Ou seja, eu recebi minha primeira bolsa, que veio retroativa, no dia 24 de dezembro, mas eu estava aqui desde outubro. Ou seja, se eu não tivesse vindo com a reserva que eu tinha da Irlanda, que eu tinha vindo já com essa reserva e tal... Tu tinha comido... ou então ia ter que trazer dinheiro do Brasil, pedir dinheiro pra alguém, coisa do tipo. Agora imagina quem não tem, né? Imagina quem não tem, esse é o ponto. Então, tipo, é importante. E veja que eu já vim numa situação diferente. Favorável, você veio bolsista, você veio da Irlanda, muito você favorável. tem conhecimento. Eu passei muitos anos... Já tinha certeza que Eu passei muitos anos pra falar sobre coisas de Portugal, sabia? Foi? Porque eu não gostava de falar sobre coisas de Portugal quando as pessoas me perguntavam, porque eu percebia que eu era uma pessoa diferente do ponto de privilégio de quando eu vim. Porque eu via todo mundo que vinha, não, eu vim, juntei tudo, papapá, aí a pessoa me perguntava uma coisa, aí eu sempre dizia, eu não sei. Às vezes até eu sabia alguma coisa, mas eu costumava dizer que não sabia, porque eu achava que a minha experiência não ia ajudar muito ela porque nesse aspecto. Era meio fora da curva. Porque eu vim nesse aspecto. Então, tipo assim, o que eu vou falar pra essa pessoa... Exato. Sendo que a pessoa vai vender tudo lá, vai mudar a vida todinha pra vir pra cá, pra Portugal.
Eu tinha feito isso um pouco tempo antes, mas tinha sido para ir para Irlanda, outra lógica. Mas para cá, para Portugal, não. Eu vim para cá, por mais que eu tenha tido esse perrenguezinho de 3 meses sem receber a bolsa. Mas é um perrengue tranquilo, né? Perrengue tranquilo. Tem gente que fica aqui, traz o dinheiro do Brasil, não consegue ter nada em termos assim, de emprego e tudo mais. Fica sem gente, um centavo. Circunstâncias tão diferentes. É complicado. Né? Então, assim, se você for no meu Instagram, não tem nada sobre Portugal ou coisa do tipo, justamente porque eu não gostava muito dessa lógica de querer ficar dando a minha experiência como um exemplo que não era para a maioria. Talvez para alguém que queira vir fazer um doutorado, coisa do tipo, beleza. Mas não era para massa, né? Não é para massa. Não é um conteúdo para massa. Mas agora você está tocando bastante no tema Portugal. Ultimamente eu tenho falado muito no tema Portugal, porque aí, é como eu falei, o meu público ele foi se moldando à medida do tempo que foi passando. E aí hoje eu tenho um público muito mais dessas pessoas que estão aqui em Portugal. Na verdade, hoje eu nem gosto de falar de Portugal em termos de investimento. Eu falo de Europa. Porque eu tenho aluno aqui em Portugal, eu tenho aluno na Irlanda, eu tenho aluno na Espanha, eu tenho aluno na França. Ou seja, é a pessoa que mora fora e quer aprender a investir do ponto de vista global. Entendi. Então, eu estou falando aqui de Portugal, mas você... do ponto de vista de você estar em Portugal, você vai investir porque você mora aqui. Você não precisa investir em Portugal. Você pode investir nos Estados Unidos, você pode investir em outras economias europeias muito mais fortes do que Portugal. Você não precisa investir em Portugal porque você está aqui em Portugal. Mas os teus alunos que estão fora, por exemplo, o aluno da França, ele pensa em investir na França ou a maioria normalmente ele pensa em tem investir perdido. Ele quer saber isso, né? Tipo, eu invisto aqui na França ou eu invisto, sei lá... No Brasil, nos Estados Unidos, exatamente. Aí eu começo a ver com ele qual é o cenário que faz mais sentido, vou mostrando para ele... Normalmente, eu não digo invista assim, eu digo, as possibilidades são essas, vamos aprender. Você pode investir dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ele, então vou começar por aqui. Então, é meio que esse o caminho. E é muito legal que eu vi no seu conteúdo esse movimento, porque assim, mal ou bem, por mais que o seu direcionamento não seja só para Portugal, você usa isso a seu favor para gerar identificação com o seu público-alvo, né? Pessoas que, da mesma maneira que você, vivem fora do Brasil e quem está do outro lado, não sei se vive ou pretende ver, mas que tem esse conhecimento dos mercados e tal. Porque muita gente que às vezes está no Brasil é muito bom tecnicamente, mas não tem a experiência, não tem essa bagagem de morar fora, que de certa forma, na minha opinião, de leiga nessa área, deve contribuir muito. Muito. Exato. Assim, eu vejo quando eu estou conversando com as pessoas, na identificação de que... Porque eu consigo antecipar muitas coisas. Ou seja, eu estou conversando com a pessoa, quando ela começa a falar um pouquinho, eu já consigo antecipar muita coisa. Já sei, tipo, ela faz isso, ela faz aquilo. Eu digo, então você faz mais ou menos assim, né? Ela, como é que você sabe? É a quarta pessoa que eu tô falando hoje, você acha que eu não sei, sei lá, 10ª da semana. É muito mais fácil para você se colocar nos sapatos do outro. Agora, exatamente. Agora, é que nem... Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, brasileira, e aí ela falou comigo, não, eu tentei fazer uma consultoria com uma pessoa especialista em investimentos de Portugal. Só que aí ela teve muita dificuldade porque a pessoa não entende o lado dela como imigrante, né? A pessoa entende da lógica de Portugal, mas ela não entende da demanda dela como imigrante. Por exemplo, ela normalmente não vai entender... Talvez entenda, mas talvez não a lógica de entender a questão da residência fiscal, que isso é muito importante, que as pessoas não consideram, e todos outros aspectos. Até do estado emocional da pessoa, né? Do estado emocional da pessoa. Tá ali, imigrante, tem aquele dinheiro. Tem dores, tem certas dores específicas, né? Eu vou dar exemplo de coisas que eu consigo entender. O velho só entende quem passa. Eu vou dar um exemplo de coisas que eu consigo falar para as pessoas e elas ficam tipo assim, é verdade, eu não tinha parado de pensar nisso, porque eu falo isso todo dia, sei lá, por exemplo. João, é melhor ter uma reserva de emergência no Brasil ou em Portugal? Pronto, as pessoas perguntam isso direto pra mim. Por exemplo. Normalmente não faz muito sentido ter reserva de emergência no Brasil, já que você mora em Portugal. Exato. Mas aí, como eu já tô acostumado, aí eu digo assim, vamos lá, como é que é a tua lógica de vida? Tipo, sei lá, tu deixou quem lá no Brasil? Sempre tem alguém lá. Aí a pessoa, tipo, não, tem... Vou dar um exemplo de uma aluna minha, né? Eu deixei o meu cachorro com a minha mãe e aí meu cachorro fica doente de vez em quando.
De vez em quando, foi a primeira vez que ela falou pra mim, de vez em quando. Ela ficou comigo uns 6 meses acompanhando, assim, sabe? Tipo, é outro processo. Todo mês o cachorro tinha um negócio. E aí, tipo assim, chegou um momento que eu disse assim, entendeu que você precisa ter uma reserva de emergência no Brasil? Porque teu cachorro pode ter uma coisa a qualquer momento. Isso, tô usando esse exemplo do cachorro. Exemplo, Mas vale pra qualquer coisa. Tem se gente você que sabe... vem e o filho fica lá com a mãe, O filho até fica a pessoa... lá, a pessoa tem na cabeça que quer ir pro Brasil todo ano, então, querendo ou não, pode valer a pena ter uma reserva de emergência no Brasil para comprar passagem, porque Exato. eu particularmente gosto de comprar as minhas passagens pelo Brasil. Normalmente eu acho que sai mais em conta. Posso estar errado. Tem que chamar a galera de turismo. Viajante sincera. Viajante sincera pra saber. Alô, Mari! Mas eu normalmente costumo comprar por lá, até porque dá para dividir, tem todo esse ponto, enfim. Maravilha! Mas esse aspecto, ou seja, vê que mais um exemplo que não dá para eu chegar aqui e você pergunta, João, melhor ter reserva de emergência no Brasil ou aqui? Não posso dizer, depende da pessoa. Exato. Entendeu? É o velho depende. É bom ter um pouquinho lá. Óbvio, se você vive aqui, você sabe que não... Primeiro, não sabe que ninguém... Na verdade, ninguém tá aqui sabe. Você tá aqui em Portugal, mas pode não estar ano que vem. Pode não estar mês que vem, imagina ano que vem, né? Então, assim, mas você imagina na sua cabeça, o seu plano é, não, vou ficar aqui por mais tempo, não quero voltar pro Brasil. Então, não tem por que você ter uma reserva de emergência lá se não tem absolutamente mais nada lá. Exato. Agora, se tem... Eu tenho um aluno meu agora. Antes de ontem, ele mandou uma mensagem pra mim. Tô indo pro Brasil amanhã. Amanhã. É o porquê? Meu pai teve uma coisa lá, não sei, vai ter que fazer uma cirurgia de emergência. E aí vou ter que ir pro Brasil amanhã. Ele tem a reserva de emergência que a gente montou para comprar passagem. Por quê? Porque ele tinha me dito que gostava de ir todo ano pro Brasil. Aí eu disse, então, vamos montar uma reserva de emergência no Brasil para passagem. Eu quero esse processo. Entendeu isso? Olha, legal, então, o que aconteceu? Foi ruim ele ter comprado a passagem em cima da hora? Foi. Mas concorda que seria pior se ele não tivesse essa reserva separada para comprar a passagem? Ele foi com 2 dias. Ele foi, tipo... decidiu que tinha que ir, comprou a passagem e foi com 2 dias. Entendeu? Então, ter o planejamento, entender as minúcias, é por isso que eu gosto. Eu vou começar a ofertar agora... grupo, né? Vou voltar a ofertar grupo, fazia tempo que eu não ofertava. Mas o que eu amo fila. Mas o que eu amo fazer e o em grupo não elimina o individual, porque o em grupo vai ser mesmo tipo assim, vamos aprender aqui junto a investir todo mundo as ferramentas, e o individualizado eu consigo ir nessas minúcias. Então eu prefiro o individualizado. Eu gosto do individualizado. E eu gosto do individualizado porque eu vou Mostra na minúcia... até meus status bancários pro João. João vai fazer uma mágica aqui. Eu gosto do individualizado porque eu vou na minúcia de entender a lógica da pessoa. É verdade. E eu tenho dificuldades específicas no meu negócio. Por exemplo, definir quanto que aquele determinado cliente pesa para eu calcular o meu lucro. Coisa básica, mas vai emendando um monte de coisa. É um serviço lá de... Aquela matemática... É outro perfil de cliente que eu tenho muito, o perfil empreendedor, o cliente empreendedor, muita gente. Você falou Mari, né? Mari foi uma Sim. Ela foi minha aluna também, Sim. A gente acabou virando amigo e tudo mais. E ela é empreendedora e tudo mais, então eu consigo dar o suporte, porque eu trabalhei muito tempo em consultoria no Brasil, né? Quando eu estava lá em Natal. Tem uma empresa de consultoria, a gente era credenciado no Sebrae, no Sescop, enfim, a gente fazia consultoria empresarial também. Então, eu consigo também dar esse suporte para as pessoas no aspecto de... Às vezes a pessoa está perdida porque ela tem muita coisa para gerenciar. Tipo, tem a vida financeira individual e a vida financeira empresarial. Ai, meu Deus. E aí, às vezes, a pessoa fica, meu Deus, eu não dou conta de tudo isso. E é um fluxo, né? Que você, às vezes, E, na minha visão, é tipo assim, é super importante para tomada de decisão. Porque se você não sabe exatamente qual é o seu lucro líquido ali por cliente, por job... Cara, como é que você vai definir estratégia? Não sabe. Não dá. Às vezes mistura tudo, não sabe quanto tá gastando. Eu separo enfim. tudo, confesso. Aí vem alguém, aí minha irmã outra vez falou assim, usa essa planilha aqui. Essa planilha aqui é top. Aí eu olho pra planilha, eu fico olhando pra planilha, a planilha fica olhando pra mim. Eu uso um gestão. Né? Eu tenho um Monday que eu uso gestão, eu calculo, como se fosse uma planilha dentro de um sistema de gestão. Sim. Que é o que eu atualmente uso. Mas assim, mesmo assim, é complexo você saber o peso de cada cliente dentro do negócio, cada tipo de serviço, porque são variados, e quanto aquilo representa. Olha, João, estamos juntos, em breve. Essa parte de gestão empresarial tem que
pega a parte financeira, mas também pega a parte não financeira, quer entender isso, ou seja, esse cliente, ele tem Um peso. uma certa margem de contribuição Isso. que entra para minha empresa, Isso. que dependendo de quanto for essa margem que contribui para tua empresa, do ponto de vista estratégico, você Ele tem vale que... 2 ou 3. Ele vale 2 Eu ou 3, coloco esses pesos. Eu coloco esse cliente vale 2, esse cliente vale 3, Exatamente. esse cliente vale 1. Eu faço isso, mas eu faço isso de uma maneira que eu acho que tá certo, mas né, não sou especialista. Sim, então, sim. bora fazer um bate-volta com o João, Thalita? Bora fazer o bate-volta. João, então, a gente vai falar aqui uma palavra e você fala pra gente o que vier na sua cabeça imediatamente. Exatamente. Nossa, que coisa Maria Gabriela, não sabia que era assim, não. Ah, é assim? Bem Marília Gabriela, vai. Um livro. Eu vou falar o que tá na minha cabeça agora, né? 100 anos de solidão. 100 anos de solidão. Ser anjo? Não. 100 anos de solidão, Ah, do 100 Gabriel Garcia anos. Marques. Acho que... Talvez não tenha sido o melhor livro que eu já li, mas é o livro que mais me marcou nos últimos anos. Tá, fica a dica, né? Vamos É. ver. 100 anos de solidão. Uma comida. Prato. Carbonara. Uau. Não abro mão de... Não abro mão de ficar com a minha família e sair com meus amigos. Boa. Um doce. Um doce, boa. O beijinho da minha esposa. Ah, Tipo, Qual deles? doce de coco. Os dois, né? Boa pergunta. É tipo um brigadeiro, Eu mas de coco sei, que ela de faz, sabe coco como é? com cravinho em isso. cima. Não, só que ela faz de colher, igual brigadeiro Ah, mesmo, assim, tá. que você faz Ai, a que massa e a gente delícia. vai comendo, assim. É bem bom, É bom. é bem bom, é. Boa. Tenho medo de... Tenho medo de... Eu tinha muito medo, tenho ainda, de perder um familiar. Muito mesmo, assim, Morte. sabe? De morte, assim, de familiar. E aí eu perdi um grande amigo ano passado, meu irmão, familiar praticamente, e senti como seria isso, e foi difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que eu meio que perdi o medo. Porque aconteceu, ok. sabe? Eu tinha principalmente da minha avó. Minha avó tem 99 anos. Eu vi a última Pois, vez a que minha tu avó foste tem ao 99 Brasil, anos. ela com a Juju. Eu acho que a coisa que eu mais tinha medo na vida era da minha avó morrer. Muito, muito, muito medo mesmo. E aí veio de uma coisa que eu não esperava, que foi esse meu amigo que faleceu no ano passado. Entendi. Era um amigo de infância, muito próximo, tudo mais, meu padrinho de casamento, enfim. E aí eu acho que eu meio que perdi. Do ano passado pra cá, eu tô... Exato. É uma noia que saiu da minha cabeça. Entendi. Porque antes eu tinha muito isso, sabe? Um filme. Um filme... Vão me julgar, mas é um filme que eu gosto muito. Chama Efeito Borboleta. Adoro. Pois, eu gosto muito. O que é? Fala o quê? Sobre essa coisa da transformação. Pior que sim, é pior que tem a ver com transformação, mas é mais uma lógica do efeito do passado no presente. Tem um Ok. monte de perspectiva psicológica. Tem umas transgressões, e tal. Exato, assim. é um negócio Vou bem... procurar. Inclusive, eu li O Efeito Borboleta. há pouco tempo agora, que é meio pesado, mas que tem um pouco a ver com o filme, chama Biblioteca da Meia-Noite. É um livro muito bom. Eu li agora uns 2 meses atrás e tal. Eu acho tão chique quem diz isso. Eu li agora. Tipo, eu li há mais tempo o outro. E há mais tempo o outro, mas vai. Eu gosto muito de ler, eu gosto bastante de ler. Tanto que quando você perguntou um livro, é difícil. Eu gosto bastante de ler. E esse ano, por acaso, eu consegui ler bastante, apesar de muita correria. Porque eu peguei uma estratégia muito boa, que é o audiolivro. Né? Tipo assim, eu já gostava de podcast. Aí eu disse, vou começar a ouvir audiolivro. Mesma coisa. E aí, tipo, minha meta sempre foi 12 livros por ano. Sempre nessa faixa, um livro por mês. Eu já passei de 20 esse ano por conta do Caramba. audiolivro. É porque você vai fazendo outras coisas. É muito né? rápido. E eu que É fico igual cuidando da podcast. minha Olha, filha meu de vez em quando, não. Eu fico bastante tempo. Não fico como minha esposa, que fica muito mais que eu, mas eu fico bastante tempo com ela. Então, sei lá, vou fazer ela dormir. Ela às vezes gasta 1 hora pra dormir, pô. Um livro, mais ou menos, um livro grande, tem 10 horas. Se tu todo dia gastar 1 hora pra fazer a neném dormir e ler 1 hora do livro, tu lê 10% do livro em um dia. Entendi. Entendeu? É boa Pois estratégia mesmo. Um perrengue. Um perrengue. Eu vou num chique, né? Eu não vou pegar os perrengues muito difíceis, né? Assim que eu vim morar na Europa, 2018,
Assim que eu vim morar na Europa já é chique, né? Vamos combinar. Aí eu tava indo pra Irlanda, foi uma das maiores nevascas da Europa dos últimos anos. E aí tinha um monte de aeroporto fechado. E o nosso voo tinha escala em Paris. Aí eu tive que ficar em Paris por 5 dias com tudo pago. Olha que chato. Oh, que perrengue meu chique. Deus! Nada mal. Com tudo pago? Foi, porque eu cheguei lá, a operadora teve que pagar hotel pra mim. Aí eu tinha o voucher pra tomar café, o voucher pra jantar e pra almoçar. Era ótimo. Nossa, tá Que mara. chique, pois tá. E nem era Ibis, viu? Era um hotel, assim, ok. Não era Ibis, não. Era hotel legal. Nada mal. A parte da minha casa predileta é... A parte da minha casa predileta costumava ser a cozinha. Costumava ser a cozinha. Quando eu falo de casa, eu tô falando de casa em geral, não na que eu moro hoje. Exato. Mas hoje eu diria que é o quarto. Ok. Eu diria que é o quarto. Uma viagem. Uma viagem. As perguntas difíceis, né, Barões? São as mais simples. Pois é. A gente adora. Eu acho que um mochilão que eu fiz com minha esposa e outro casal de amigo nosso, que são muito próximos, que vocês vão vir pra cá agora mês que vem, passar Natal com a gente. E a gente foi para cidades que, assim... Primeira viagem foi muito doida como ela foi planejada, assim. Quer dizer, ela não foi planejada, pra começar por aí. Tipo assim, um amigo meu, ele é muito, mas muito fã da cultura grega e tal. Aí ele, não, porque eu queria muito ir pra Grécia. E ele falando lá do que queria ir pra Grécia. E eu olhando aqui o Ryanair, né, aplicativo. Aí eu, Grécia, dia tal, por 20 euros. Posso dar ok aqui? Já tá aqui. As 4 passagens compradas. Aí ele tá falando sério? Eu, tô. Comprei. Aí daí a gente começou. Grécia, pô, a gente vai pra Grécia, vai aprender cultura, né, antiga da Grécia, então vamos pra rival, vamos pra Itália. Aí a gente foi pra Itália. Aí, enfim, a viagem que era pra ser uns 3 dias, foi tipo uns 20 dias. Meu Deus. Foi, que tipo, vários máximo. lugares, aí foi bem legal. Mochilão mesmo, assim, com todo mundo com mochila Deixa nas a dona costas. Mari, viajante sincera, ouvir essa história. Pois é, sem planejamento. Passagem 20 euros, comprei. Exato, Planejamento não teve. Exatamente. Eu acho que eu falei disso numa reunião que teve lá do Plano V, pro meio da galera. Acho que eu falei isso uma vez. Estou em casa... Corta isso aí pra Mari não ver, né? Caso ela não saiba, corta. Estou em casa e gosto de... Estou em casa. Quando eu tô em casa, normalmente eu gosto de ouvir música ou de ficar tocando violão. É o padrão, legal. assim. Normalmente eu ouvi música. Tô sempre ouvindo música em casa. Um arrependimento. Um arrependimento. Essa talvez foi a mais difícil agora, hein? Um arrependimento. Eu não sou muito de arrependimento. Sabe? Eu não sou muito de me arrepender. Mas tem arrependimentos de coisas pequenas que vêm na cabeça e tudo mais. Por exemplo, um arrependimento. Às vezes a gente tava... Devia ter investido na bolsa antes. Essas tem todo dia, tá? Pra quem quer investir, já fez. Eu sempre falo para os meus alunos, um investidor, ele é um eterno arrependido. Certo, Sempre. exato. Por quê? Você vai se arrepender por algum motivo. Ou porque você comprou e a ação começou a cair, Ou porque ou você porque tu vendeu e ela ficou subindo. Entendeu? Ou porque você começou a investir tarde, deveria ter começado antes. Também por aí vai. Mas vai, Mas, tu não ia falar de um nisso. arrependimento que eu me lembro, assim, foi... A gente morava nessa casa, esse mesmo casal, amigo nosso. E aí, quando você mora... Você deve saber, né, Lari? Você já morou dividindo casa com o povo? Já, Pois, muito. Então. Aí, quando os mais antigos não viram como se fosse o landlord para receber as outras pessoas, né? Sim. É meio que isso, né? Aí veio um menino lá pra gente fazer entrevista pra ele entrar pra morar com a gente. Sabe quando você tem intuição que aquilo vai dar Merda. Eu senti, esse meu amigo sentiu, aí a gente nenhum falou pro outro. Só que a gente aceitou o menino. Esse menino transformou a nossa vida num verdadeiro inferno nessa casa. Porque essa casa era lá... Tipo assim, era um verdadeiro lar. Pra uma casa de alguém que tá morando fora do país e tal, você sabe como é o carro. Isso foi na Irlanda? Na Irlanda. A casa era um lar. Esse menino transformou essa casa num verdadeiro inferno. Então, assim... Talvez um arrependimento que eu me lembre, assim, de cabeça foi esse. Foi ter aceitado deixado... esse consagrado lá pra entrar na nossa casa. A gente tem que ouvir nossa intuição, né? Eu tenho muito isso agora de tentar... De ouvir. Quer um também recente? Ontem mesmo, antes de ontem, eu tava lá nesse evento em Madrid. E aí eu tava na intuição de que uma das entrevistas que eu fui fazer lá, que ia ser ruim. E eu podia ir embora, sabe? Porque assim... Ir embora e não fazer a entrevista e acabou. O cara ia ficar lá e ver que eu não ia pra entrevista e ir embora. Ia ficar puto comigo? Ia ficar bem puto. Ia ser bem antiético? Ia também.
Mas a minha intuição tava dizendo assim, porra, tu vai pra essa entrevista, vai ser uma chatice, não vai dar em nada, vai ser um saco. E foi o que aconteceu. Ai, isso Sabe? já A aconteceu. gente, no fundo, sabe. É. Né? Claro que às vezes a gente se surpreende. Foi o que eu disse, Né? eu tava conversando com a menina que tava comigo lá, e eu disse assim, eu vou porque eu prefiro me surpreender. Mas pronto, não, fiquei puto Não. do mesmo jeito. Não me surpreendi, foi um saco, e eu devia ter ouvido minha intuição, ido pra casa descansar, e não, pronto. Tenho muita vontade de... Eu tenho... No momento, eu tô com muita vontade de fazer o Caminho de Santiago. Fala com a Renata Queiroz. Sim, é minha aluna. Mentira! Sim, Renata é minha aluna. Atenção, quem quer fazer o Caminho de Santiago, fala com Renatinha Queiroz. Exatamente, que mudou de novo, né? Renata mudou de casa de novo agora. Tá, mas ela pronto. tava na parte da Areosa, ali no Porto, e agora tá morando em Santa Maria da Hora. Exatamente, mas sim, eu já falei pra ela que No grupo de março, ela tá... entregar minha tese agora é tão doido. Ela sempre fala isso, né? Tipo Isso. assim, o caminho chama você. Eu nem Isso. falei isso pra ela ainda, porque eu cheguei ontem de Madrid e nem falei isso pra ela. Se ela ouvir, ela vai ver. Do meu lado, eu viajei todo errado, né? Como você viu, pra Madrid. Sem jaqueta sentado. vi. Todo errado. Tava gripado, não levei remédios. Cheguei lá eu fiquei em hostel. Eu adoro hostel. Outra coisa que Mari não gosta é que eu gosto de hostel. Aí fiquei no hostel. Do lado da minha cama tinha um senhor brasileiro, lá do sul também, lá de Porto Alegre também. Tinha acabado de chegar do Caminho de Santiago. Tu acredita? Eu falei pra ele, eu disse, cara, eu tô muito doido pra fazer o Caminho de Santiago. Aí ele disse, tu sabe que o caminho tá te chamando, né? Sério, eu fiquei assim, de cara quando ele falou isso. A Renatinha diz muito, ouça o É? chamado. Exatamente. Você já foi, E eu amigo? fiquei... Fui não. Eu disse... Fui agora eu nem falei conhecer pra minha Santiago esposa ainda, pra falar a Compostela, verdade. mas Né? Eu nem falei isso. Cara, eu preciso muito fazer isso agora. Sério, é uma questão... Dizem que nem é um questão marco. religiosa, Sim, nem sim, nada. sim. É mesmo uma coisa de desafio mesmo. Como agora. diz a Renatinha, você sente o chamado. É bem isso. Uma mania. Uma mania... Não sei. Mania eu não sei dizer. Estudar. Não, Estudar, não é... tocar violão. Eu não diria que isso é mania, né? mania, aí seria eu um não hobby. diria que isso é mania. que vai não ser- sei se eu tenho alguma mania, assim. Acho que essa pergunta você deveria fazer mais pra minha esposa. Ela diria várias, eu acho. Né? Cutucar nas unhas, arrancar cabelo, tive, dormir eu- sempre pra um lado, deixar a Com janela lençol aberta. na cabeça, ou então escrever no ar, né? Que eu Pois, tenho. não- Foi que disse que tinha isso. Eu A Lara escrevo no escreve ar. no ar. Às vezes eu tô assim viajando, eu começo a escrever meu nome. Assim, Por acaso eu faço isso às vezes, Que nem eu fiz com vocês, eu desenho. Não, mas você escreve. Também. Pra visualizar as coisas. Você faz Que, isso gente, também? vocês são Aí, doidos. aí o Thiago fica vendo de longe, eu assim com o dedinho. Eu faço. Pronto. Então eu vou pegar essa. Eu vou considerar isso porque eu faço Tamo mesmo. junto. Às vezes eu tô pensando numa coisa, aí eu fico assim, ó. Sabe? Desenhando a pelo coisa que eu amor. tô pensando pra visualizar. É mesmo. Inclusive, eu dava aula na universidade, né? Agora eu não tô em nenhuma universidade por causa do doutorado, tô afastado. Mas uma frase clássica minha que os alunos tiravam onda era tipo assim: visualizaram isso? Porque sempre que eu terminava de explicar uma coisa, eu falava, visualizaram isso? Porque eu sou de visualização, então eu perguntava, visualizaram isso? Visualizou essa situação? Legal. Exatamente. Legal. É. Legal. Pô. Ousadia é... Eu acho que ousadia é você ser você mesmo. Hoje em dia é complicado, né? É. Porque... No mundo das fakes e das... Não só isso, assim, as pessoas Das- pressionam muito pra que você seja... Atenda um faça coisas padrão, que as é. pessoas- Exato, eu acho... Tipo assim, é meio ousado você continuar seguindo as suas A ideias essência ali e e tal. ideias, Eu né? acho que sim. Sem se perder no caminho. Uma pessoa. Só uma agora é complicado, hein, também. Uma pessoa. Só uma. Você vai me complicar aí também agora, hein? Umas pessoas. Tá, Tá, a gente abre exceção. No máximo 3. também nem dá pra ser 3, mas pronto. Eu gosto sempre de falar assim. A minha vida, eu falei isso essa semana também, a minha vida ela é repleta de mulheres muito especiais. Eu acho que por eu ser tão próximo de mulheres especiais, fui criado por mulher. Na minha casa era só eu, minha mãe, minhas irmãs e minha avó. E minha tia que tem 5 filhas. Enfim, só mulheres. Nossa! Só mulheres e tal. Aí agora eu tenho a minha orientadora como referência, a minha esposa, aí agora eu tenho uma filha. Ou seja, A própria essas tua avó, pessoas, que é a mais minha velha. avó, ou seja, dizer uma pessoa é complicado. Eu diria que essas mulheres todas, as minhas irmãs, a minha mãe, a minha avó, a minha esposa, agora a minha filha,
Entendi. Juntando tudo, são a pessoa. Eu acho boa. assim. Perfeito. Meu hobby. Meu hobby, eu acho que eu preciso até melhorar em relação a hobbies, sabe? Porque eu já fui uma pessoa que tive mais hobbies, hoje em dia eu tenho menos, mas eu acho Talvez que pelo tempo. pelo tempo, correria e tal, eu acho que continua sendo, tipo, sair com os amigos, se for pra ficar em casa normalmente eu fico ali escutando música mesmo, é realmente... Mas eu sempre fui assim, de ficar em casa escutando música, ou de escutar música fora. Tipo, show é uma coisa que eu gosto muito e tal. Sempre gostei de ir pra show. Legal. Turismo de show é um negócio que deveria ser mais explorado, sabia? Se eu fosse hoje criar uma coisa, eu ia criar uma coisa de Instagram, assim, Sim, de turismo. em vez de... Eu ia ser o viajante dos shows, ou seja, o cara que ia viajar pra vários lugares por conta do show. Do show, Tá entendi. aí uma dica pra galera. Eu não tenho mesmo. tempo, então eu posso dar essa ideia. Ao Mas invés- alguém que quiser... Tem o turismo religioso, turismo... Não tem a galera que viaja... Turismo, não tem um monte agora aventura. gastronômico, né? Tem um monte de gente que viaja pra mostrar a comida do lugar. Sim, sim. Eu viajaria... Eu faço isso, na verdade, né? Eu só não mostro nem nada, mas eu faço isso. Tem um show num canto, eu Você vou bater vai. lá só por causa do bater show. lá. Eu fui na Antuérpia 2 vezes. Aí me pergunta, o que tem na Antuérpia, né? Caramba. Foi por causa do show. Ó. Não tem nem o que ver na Antuérpia 2 vezes. Eu fui lá 2 vezes. Eu quase morei lá. Sério? Porque a empresa que eu trabalhava no Brasil era de lá. Ah. Mas ainda bem que eu não fui. Mas a cidade é legal? Mas pra morar? Olha, eu moraria. Ai, não. Eu moraria. Onde é isso, gente? Bélgica. Na Bélgica. Ah, é? É. Não. Sei não. Fala que língua lá. É a mesma Antuérpia lógica. é Mesma lógica, eles falam holandês. Eu não sei se eles estão na parte holandesa, mas uma parte também fala francês, né? Tipo, lá todo mas mundo lá é fala francês ou holandês, mas lá já é na divisa com a Ah. Holanda, eles falam holandês, né? Um João, cheiro. Um cheiro. Foi mal, Lara. Um cheiro. Eu sou muito de cheiro, essa pergunta também é bem difícil. Eu acho que agora é o cheiro da minha filha. O cheiro dela. Passei esses 2 dias fora. Eu tava sentindo assim ela, sabe? Tipo, porra, cadê minha filha? Tipo, eu já começo a sentir Legal. falta dela. Legal. Uma saudade. Uma saudade. Eu sinto. É aquela história que todo mundo deve falar todo dia, né? Eu sinto saudade de algumas coisas específicas do Brasil. Do Brasil em si, eu sinto saudade. Mas, tipo assim, eu sinto saudade da minha rotina do tempo do Brasil. Tipo assim, sábado de manhã, acordava, ia na praia, depois voltava pra casa, ia pra feira, aí chegava lá na feira, ia lá no cara do rodízio de suco, que depois posso contar a história do rodízio de suco, que é muito boa. Mas, bom, tem um rodízio de suco lá na feira, que é literalmente rodízio de suco. É R$2, você toma suco o quanto você quiser lá na minha cidade. Disso, sabe? Dessa coisinha simples, aí ia lá, comia uma tapioca na feira, comprava minhas coisinhas pra semana na feira, voltava pra casa, fazia um almoço de sábado. Lá em casa o sábado é tipo domingo, sabe? Assim, a gente gosta muito do sábado. Eu sinto muita falta disso. Eu tento adaptar isso aqui, por exemplo, tem uma feira perto da minha casa, eu tento ir às vezes. Tirando a época fria, né? Mas... Tento adaptar, mas não é a mesma coisa. Mas sim, isso, tipo assim, ligar pra um amigo, ei, bora lá pra feira, bora, beleza, vamos lá comer um picado lá com cuscuz. Aí, isso, esse tipo de coisa, eu sinto falta disso, sabe? Aqui não tem isso, assim, por mais que eu tenha alguns amigos, mas são muito poucos aqueles que eu posso ligar e tipo, ei, vamos lá na feira. Ou então, tipo assim, próprio sábado, pô, não quero fazer nada em casa não. E tem o que pra almoçar na tua casa, hein? Aí, a mãe vai fazer não sei o quê. Eu vou almoçar aí, isso. Eu sinto muita falta disso, cara. Muita falta disso. Cara, isso é muito nordestino. Assim, né? Exato. É Aí você falou um negócio de sem noção, eu tava só pensando assim, será que eu sou sem noção? Eu sou, mas nesse aspecto eu sou muito sem noção. E eu sinto muito falta disso aqui. Muita falta. Essa diferença, né, cultural. Por mais que você tenha amigos aqui, você não, é muita intimidade isso, sabe? Eu fazia muito isso mesmo. Assim, sábado eu ligava pra... Quer dizer, então, que é só ligar pra você no sábado e falar, João, o que tem de almoço na tua casa? Bora. Hoje em dia é mais difícil, por causa que no sábado normalmente eu tô cuidando de Júlia e normalmente os almoços são bem corridos. Mas dá, é só avisar. Um pouquinho antes eu faço um carbonara que é rápido. E uma frase pra gente fechar hoje o episódio. Vocês não falam nada antes, que é pra pessoa não preparar pra chegar aqui e não saber o que falar, é isso, né? É bem isso, né? Porque... A gente dá tempo pra pensar. Uma frase... não sei. Uma mensagem pro Tem público. assim, tem uma frase... Pronto, já que eu falei do livro dos 100 Anos de Solidão, tem uma frase, ela não tem muito significado pra vida, mas é uma frase que eu uso muito no modo geral, porque eu gosto muito de poesia também.
assim, de leitura e tal. Aí tem uma frase no fim do 100 Anos de Solidão, que é o senhor que tem a livraria tá indo embora da cidade lá, aí ele leva um monte de livro dentro da mala, aí a pessoa de dentro do trem pede a mala dele para colocar no compartimento lá das malas. Aí ele fala assim, no dia que a literatura for no vagão de carga. De carga, ao invés de andar com a gente, não vai valer mais a pena viver. Aí tem que ter o background do livro e tal, mas é tipo assim, a literatura, a poesia tem que estar com você, é isso que ele quer dizer. Ou seja, entendeu? Ele não vai deixar o livro dele lá no vagão de carga com as outras coisas. Entendi. Pra ele era quase uma pessoa ali. Isso, é isso que ele quer dizer, entendeu? O valor de uma vida. É exatamente essa lógica. E é uma frase legal pra mim, porque fecha o livro, de um modo geral, sabe, nesse aspecto. Assim, com esse contexto. E uma mensagem final pra galera que tá assistindo a gente e planeja vir pra Portugal. Olha, assim, para quem... Primeiro, não faz que nem eu, né? Ou quem já está aqui, né? Ou depois pode complementar. Quem já está aqui... Se tá no Brasil... E quer conhecer um pouco mais Se tá no Brasil, quer vir para cá. Planejamento. Eu acho que vocês falam isso toda semana, todo mundo que vem aqui. E é bom, porque tem gente que não fala. Vamos combinar, né? Vamos combinar que tem gente que não fala. Tem gente que é o quê? Ah, Portugal é muito bom, pessoal. Você não vem? Por que não vem? A gente sabe que tem essa galera, né? Então, assim... Planejamento... Custa acreditar nisso. Mas tem, a gente sabe. Planejamento é essencial. Vai vir de lá. Por outro lado, se tem uma coisa que eu respeito muito, muito mesmo, são os sonhos das pessoas. Eu trabalho com isso todos os dias, né? Quando eu chego para a pessoa e digo, bota os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, tem sonho ali no meio. Então, eu não brinco com sonho de pessoas do ponto de vista de querer determinar, tipo assim... Olha, é responsabilidade sua vir do Brasil para cá sem planejamento. Mas eu também não julgo no aspecto. Se é o sonho da pessoa, esquece, eu não posso fazer nada. Eu posso dizer o que ela tem, que ela pode fazer. Exato. Mas se é o sonho dela, vem do mesmo jeito e vê o que dá e pronto. Eu acredito paga também nessa. Preço, né? E paga o preço. Eu acredito também nisso, sabe? Então, assim, quem tá para vir, se planeja. Se planeja porque... Nunca foi fácil, pelo menos antes de eu vir, o pouco que eu pesquisei já era de gente falando que não era fácil. Tô aqui há 4 anos, não foi fácil esses 4 anos. Os próximos, certamente pelo visto, não serão também. Exatamente. Mas pronto, com planejamento dá para dar uma amenizada ali no aspecto. Para quem já tá aqui, eu acho que o principal aspecto é tentar abrir mais a cabeça do ponto de vista de organização. As pessoas que estão aqui, do ponto de vista de organização, eu vou falar puxar para o meu lado, que é o lado financeiro, né? As pessoas que estão aqui, elas levam morar aqui como uma coisa muito de eu tô turistando ainda, entendeu? E aí elas não aproveitam, tipo assim, aqui já é difícil você guardar dinheiro. Todo mundo sabe disso, né? Só que as pessoas vivem como se estivessem sendo turistas aqui, entendeu? Todo dia, sei lá, 3 dias quer conhecer um restaurante diferente, toda semana tá comprando roupa nova na Primark, entendeu? O que foi? Não, eu tô rindo, me identifiquei. Pode continuar. Mas calma nisso. Uma coisa é você poder fazer isso. Exato. Né? Uma coisa é você poder fazer isso e tá dentro do seu planejamento, né? E outra coisa é você fazer isso porque de forma irresponsável. Né? Esse que é o ponto. Como se fosse... Vou Esse aqui aproveitar é o ponto. como se não houvesse amanhã. Exatamente. Ou seja, óbvio, você tem que aproveitar? Tem, eu acho que tem, porque a pessoa é uma jornada difícil essa da gente aqui, todo dia, longe da família, não sei o quê. É uma válvula de escape você sair num restaurante legal e comprar uma coisa que você quer, que você não podia ter. Enfim... Mas se você usar isso de forma muito mal planejada, você vai viver igualzinho como você estava antes. Se você veio para cá para mudar alguma coisa, você vai ficar igual. Ganho mais, mas gasto mais e vai ficar sempre nessa. Não existe estratégia que funcione para quem gasta mais do que ganha. Não existe, entendeu? É básico. Não há mágica. Parece uma coisa assim, tipo...
Mas é isso. As pessoas chegam... João, como é que eu posso organizar? Peraí, você gasta mais que... Não tem. Então, tem que começar a trabalhar com isso. Você não pode gastar mais. Nem pra onde correr. Não existe estratégia para isso, entendeu? Então, é isso. Para quem já tá aqui, de ficar mais alerta nesse aspecto de tipo assim, peraí, é apertado, mas dá, sei lá, se eu consigo sobrar um pouquinho, usa esse pouquinho, começa a pensar no teu futuro, porque senão tu não tem um planejamento no Brasil para o futuro, tu não tem um planejamento aqui, as aposentadorias aqui são muito baixas, aí tu deixou de contribuir no Brasil, tu não tem nenhum investimento, aí tu vai viver que nem os aposentados vivem aqui, né? Que não conseguem pagar um arrendamento, e no nosso caso ainda é pior, porque muitos aposentados estão aqui, mas eles têm as casas deles, que eles conseguiram comprar muitos anos atrás. E ou nós, aqueles arrendamentos... Ou os arrendamentos que não podem mudar. Exatamente. Aqueles arrendamentos que é 40 euros. 50 eu conheço gente que paga 40 euros. Exatamente. Vitalício. Mas não é o nosso caso quando a gente fosse aposentar, né? Amiga, é um bom vídeo isso. Entendeu? Então, é muito importante deixar de pensar de forma imediatista e abrir um pouco a cabeça para um planejamento mais de longo prazo. Porque você vai curtindo, é muito legal, beleza, toda semana eu consigo ir viajar para uma cidadezinha, conhecer Portugal, vou para a Europa, babá, lindo, para mostrar no Instagram. É bom, é muito legal. Mas e no futuro? Você vai conseguir bancar o seu futuro se você não se planejar? O que é que você está construindo para quando chegar? Exatamente. O que é que você está construindo? O que é que você está plantando para daqui a 20 anos você colher? Das pessoas que eu converso, assim, eu consigo fazer um filtro de... A cada 10 pessoas que eu converso, 1, 2, no máximo, estão pensando nessa lógica de longo prazo. No geral, tá todo mundo... Não, eu não contribuo no Brasil, nem me liguei na minha aposentadoria, não sabe quanto ele vai se aposentar aqui, porque, enfim, é muito complicado. Ou não trabalha de forma independente, que é mais complicado ainda, né? Porque tem que ter um planejamento legal para isso, você contribuir ali mais ou menos dentro da margem que você quer se aposentar e tal, enfim. Eu acho que a mensagem que eu daria era essa, tipo... Peraí, reflita sobre o que você está fazendo aqui, se está de acordo com o que você quer para o futuro. Exato. Porque senão passa muito rápido. E até porque muitas vezes a remuneração no Brasil pode ser até bem superior à daqui, né? Então... Esse é um aspecto que normalmente eu falo com meus alunos também, entendeu? Por isso que vale a pena se planejar, porque às vezes você consegue se aposentar. Por exemplo, o teto hoje do Brasil para aposentadoria é em torno de 7 mil e pouco. 7 mil e pouco no momento hoje, se você já se planejou para se aposentar agora, se você consegue ter um complemento aqui, dá para viver, dependendo de como você tá, concorda? Né? Dá para viver. 7 mil e pronto. Eu tenho uma aluna que ela já vive de investimentos, mas vai conseguir se aposentar agora. Ou seja, ela vai ter um complemento lá de 7 mil e pouco, que é 1.000 aqui. Ela gasta 2 mil e pouco aqui, 3 mil por mês. Ou seja, ela vai ter um incremento dentro do que ela já se planejou, porque ela já vive dos investimentos dela. Aí agora ela vai receber do INSS 7 mil e pouco, quando ela traz para cá, dá 1.000 e poucos euros. Exato. Um incremento de 1/3 do que ela gasta. Nada mal, né? Nada tá mal. Entendeu? Não, a palavra é planejar. Daqui a uns meses eu faço 45 anos, vou começar a planejar. Corta isso aí, viu? Que eu não vou dizer minha idade. Amiga, você vai fazer 45? Fazer 45. Sério? Eu achei que você fosse vou começar a juntar. Por que tu acha que eu fiz Botox? Porque eu tô chegando... eu não tô me aceitando. Ai, João, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito legal. Top, muita informação relevante. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. No fim das contas, minha esposa estava certa. Que eu disse... vai ser 1h30. Já é o quê? Quase 3 horas. A gente fala, né? Quase 3 horas. E João, a gente aqui conversando. Redes sociais, os teus contatos. Tá, boa. Eu já fui mais presente, mas tem sempre conteúdo que eu coloco lá no Instagram. É porque ele é modesto, gente, mas ele é super presente, sim. Tem uns insights, assim, muito legais. O meu Instagram é @joãovictor.joaquim. Já começa errado por aí, que é muito grande, deveria ser menor, mas é... eu sei, já vi suas dicas, eu sei. Então, é @joãovictor.joaquim. Ok. Certo? Aí, normalmente, eu boto conteúdo lá. Essa semana, por acaso, eu vou voltar a postar umas coisas, vídeos e tal. Tinha um vídeo pra sair hoje, mas, enfim, foi uma correria, não consegui soltar. Eu lembro que quando tu abre a caixinha de perguntas, chove de perguntas bem interessantes. Mas eu sou safado e não consigo nunca responder todas. Essa é a verdade também, Mas vai respondendo aos poucos no Rios. Exatamente.
Enfim, eu preciso, né, de mais suporte para poder me organizar nessa parte de marketing e tudo mais. Faz um collab aí com o Lari, menino. Tô ajudando na organização das finanças. Pois, Mas pronto, eu vou voltar então mais com mais conteúdo. Tem o Instagram, e lá pelo Instagram é que as pessoas, se quiserem contratar a tua mentoria, consultoria... Exatamente. Lá no Instagram, normalmente eu sempre deixo o link direto para você clicar para marcar a sua consultoria e a mentoria, né? Pronto. Tá direto na minha bio, quando você clica, você já vai direto para falar, para agendar a mentoria ou a consultoria. As mentorias, elas já estão praticamente todas... Mudou um pouco, né? Porque eu ia pro Brasil e aí eu só ia atender aluno até dia 30, até dia 29, porque eu ia viajar dia 30 pro Brasil, mas eu não vou mais. Sim. Então eu ainda vou pegar mais alguns alunos para o início de dezembro. Tá. Né? Mas poucos alunos para as 2 semanas de dezembro, que eu não ia pegar mais. Fila. Okay. Então vai ter esse aí, que eu não vou encerrar, né? Porque eu não vou dar aula no Natal, então a gente pega ali, chegou o Natal, a gente acaba em janeiro. Certo. Porque as aulas podem ser quinzenais ou semanais, então ainda vai ter aluno para... Quanto tempo dura a mentoria? São 4 encontros a mentoria individualizada, e aí ela pode durar 1 mês se a gente fizer semanal, pode durar 2 meses se a gente fizer quinzenal. Né? E logo mais eu vou ofertar a turma em grupo, né? Que aí essa turma, ela vai ser focada especificamente nos alunos que querem aprender a investir do ponto de vista daqui da Europa. Certo. Ou seja, alguém que mora aqui na Europa e quer aprender a investir no Brasil, aqui na Europa, nos Estados Unidos e tal. Perfeito. Aí vai ser bem legal porque vai ser focada nesse público. Entendi. Entendeu? Legal, e vai ser só para investimentos, entendeu? Essa vai ser um foco de investimentos. Não vai ser tipo, na mentoria eu posso te ajudar a organizar as finanças, posso, sei lá, se estiver endividado a gente vai se organizar e tal. Nessa turma vai ser uma turma para aprender a investir. Legal. Entendeu? Dá pra entrar nos dois? Segurar. Dá também. Que na verdade vai servir muito como isso, né? Porque vai entrar gente provavelmente que quer investir, mas que ainda está meio desorganizado. E aí, normalmente eu direciono essa pessoa para individualizada, porque faz mais sentido. Com você. Exatamente. Vale a pena, gente. E Thalita sabe, né? Então, assim, a gente, eu segurando na mãozinha mesmo da pessoa, entendeu? Ele manda as planilhas, Thalita, olha a tarefa de casa, e eu não fazia nada. Chato, eu sou professor chato também, eu cobro, tá? Eu sou bem desses, assim. Tá certíssimo. Atividade e tal, eu faço bastante, eu acho massa. Assim, né? Nesse aspecto, eu gosto de cobrar, porque eu sei que tem gente que tá na correria, às vezes gosta de ter alguém, porque senão fica muito solto, né? Ainda assim o povo se solta. Tem uma aluna minha que sumiu aqui, sabe? Porque eu tava muito lisa na época, não tinha nem finanças pra organizar, tá entendendo? Como é que você organiza o zero? Amiga, agora você tá precisando, que agora tá na época das vacas gordas. Agora que tá começando a entrar, agora sim tem o que organizar. Agora Topa Tudo Portugal tá... Muito bem. Vai, olha, escreve aí, vamos muito patrocínio entrando, né? Do Topa Tudo, né? Nossa. Um dia a gente chega lá, viu? Um dia ainda vou ganhar dinheiro desse podcast aqui. Depois de muitas noites trabalhadas. Com aqui. certeza. Terceiro expediente, quarto, quinto. Trabalhando até meia-noite. E, você que se interessa por Portugal, já se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, acompanhe o João, tem muito conteúdo bacana lá, acompanha a gente também, é claro, né? Porque a gente não é boba nem nada, a gente tá aqui pra isso também. Ativa o sininho para receber as notificações, manda esse vídeo para uma pessoa que precisa se organizar as suas finanças e manda ela seguir o João para ela ficar por dentro dos papos das finanças e das contabilidades da vida. E no caso de dúvidas, deixa aí nos comentários ou fala diretamente com o João, que ele tem vários serviços aí para sanar essas dúvidas que ele já vendeu aqui, né, gente? Veio falar no podcast, já vendeu a mentoria, a consultoria pra gente, já tô dentro, podia, já não? quero. Não podia, não? Claro que podia! Vendeu pra gente, já quero! Boa. Maravilhoso, tchau, gente. Obrigada, gente, beijo! João, obrigada! Tchau, pessoal, obrigado a vocês pelo convite. Tchau, até a próxima!